Que alegria! Hoje é dia de nós continuarmos estudando sobre os Salmos. Já estamos no estudo do Salmo de número 45 e eu não posso deixar de perguntar: como está você, querido irmão, querida irmã, neste dia? Eu espero que muito bem, guardados, protegidos pela boa mão do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. Vamos estudar o Salmo de número 45. Este salmo é um cântico feito para honrar um rei davídico. Então você vai perceber que este salmo é um salmo que honra a um rei daquela época. Talvez Salomão ou talvez outro rei, durante as suas bodas, durante o seu casamento. Mas você vai perceber também comigo durante a leitura e durante esse estudo, querido irmão, querida irmã, que em se tratando da palavra de Deus, este salmo vai muito além e ele não fala necessariamente somente de um rei daquela época, mas ele aponta para o Rei dos Reis, o Messias, e hoje nós conhecemos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai perceber em todo o salmo, em toda a nossa leitura, essa característica de apontar para o Messias. Inclusive na tradição judaica, muitos cânticos de bodas, assim como este salmo de número 45, compreende-se que são parábolas também que apontam para o relacionamento de Deus e o seu povo. Certamente você fazendo aí as suas leituras, você já deve ter passado por algum texto ou alguma parábola em que você percebe que, apesar de aquele texto estar tratando de uma situação, de um momento histórico muito específico daquela época, ele, como um texto profético, texto sagrado, ele também aponta para os dias de hoje e fala do nosso relacionamento com Deus, fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Messias, aponta para o relacionamento de Deus e o seu povo. Por isso a importância de sempre que nós lemos a Bíblia, nós lermos a Bíblia sobre oração e também sobre a direção do Espírito Santo, aquele que é o autor. Nós precisamos de que Deus revele as suas verdades ao nosso coração, e quanto mais nós lemos a palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo, nós vamos compreendendo a profundidade da palavra de Deus e entendemos que tudo o que está ali é perfeitamente também aplicável à nossa vida, nos dias de hoje, para exemplo, para modo de vida e por aí vai. Vamos então à leitura aqui do Salmo de número 45. Eu separei em 4 partes e a primeira parte dei o nome aqui de Majestade do Rei. Nós vamos observar do verso 1 até o verso 5. Você vai perceber como que o salmista com facilidade fala da grandeza do seu rei. E aqui já há uma grande verdade. Quem ama o rei, elogia esse rei com facilidade, e é isso que nós percebemos. Acompanhe comigo em tela. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Então percebe, ele está falando do rei da sua época, mas essas palavras apontam para o Messias. Ele está falando: és dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus o abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, é poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Quem é que expressou a misericórdia senão o Senhor? Em quem enxergamos a plenitude da misericórdia senão em Deus, senão em Cristo Jesus? Quem é que ensinou sobre a verdadeira justiça? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que este salmo aponta perfeitamente para o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai perceber do verso 1 ao verso 5 todo esse apontamento para Jesus. Agora a segunda parte, o verso 6 até o verso 9, fala da justiça do rei. Perceba o que é dito aqui no verso 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria.
Ora, o que se esperava de um rei davídico naquele tempo, o mínimo é que o rei ele agisse com justiça, agisse com misericórdia, agisse com equidade. E certamente esses atributos nós encontramos plenamente em Cristo Jesus, que é o Rei perfeito. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos a verdadeira justiça. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira equidade, a verdadeira luta contra o pecado, a verdadeira santidade. Tudo isso está em Cristo Jesus, o Rei perfeito. Que maravilha! E nós servimos a esse Deus tremendo, a esse Rei dos Reis. Hoje nós estamos debaixo desse governo. Hoje nós pertencemos ao reino de Cristo Jesus. Amém. Que maravilha! Agora a terceira parte do verso 10 até o verso 15, nós vamos perceber aqui a atenção para a noiva do rei. Então, os primeiros versos falavam diretamente sobre o rei, mas agora, já que se trata de um salmo que fala das bodas do rei, do casamento do rei, vai falar também da sua noiva. E olha só que interessante, para onde aponta esse texto também nos dias de hoje. Diz o verso 10: Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Perceba, eu disse que o Salmo aponta, nos primeiros versículos que nós lemos, para um rei além daquele tempo, ou seja, aponta para o Messias, para Jesus Cristo. Mas essas palavras também apontam para a noiva, e nós podemos perfeitamente compreender que essas palavras aqui foram dirigidas à noiva do rei naquele tempo, mas através da direção do Santo Espírito de Deus fala também da noiva, a igreja de Cristo. E perceba só que lindo, os conselhos que são dados aqui, o que se espera, quais são as qualidades esperadas dessa noiva do rei, o que é esperado da igreja. Podemos também fazer a leitura nesse sentido. Incline os seus ouvidos. É pedido da igreja à noiva de Cristo obediência. É necessário que a noiva de Cristo ouça a voz do seu rei. Querido irmão, querida irmã, nós devemos constantemente andarmos em obediência, ouvindo a voz de Deus, lendo os ensinamentos do Senhor, a vontade de Deus que está revelada na Sagrada Escritura, e devemos obedecê-lo. Mas ainda há uma segunda qualidade pedida dessa noiva: esqueça o seu povo e a casa paterna. É exigido da sua noiva uma nova vida. As coisas que já se passaram lá no passado estão. Esqueça a sua antiga terra, esqueça a sua antiga vida, agora você tem nova vida. Quando nós encontramos Cristo Jesus, nós somos lavados, somos perdoados dos nossos pecados, e nesse momento de conversão, de santificação, nós deixamos as mazelas do mundo, do pecado para trás. Nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Inclusive, o batismo, o símbolo do batismo, o significado para nós cristãos é morte para a antiga vida. Nós ressuscitamos no momento que ressurgimos das águas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é pedido da noiva do rei, que esqueça a sua antiga vida, que abandone a sua antiga vida. Mas ainda há outro conselho: honre-o, pois ele é o Senhor. A igreja de Cristo deve obediência ao seu Senhor. A adoração é exclusiva ao seu Senhor. A sua vida é de exclusividade do Senhor. A sua honra é dirigida ao Senhor. É isso que Deus espera da sua igreja. A igreja de Cristo, ela é separada das mazelas do mundo, separada do pecado. Jesus espera de mim e de você obediência, uma nova vida. A nossa vida deve ser conduzida de tal forma que honre, glorifique o nome do Senhor. E eu te pergunto, as suas atitudes, as suas práticas, o seu modo de vida tem glorificado ao Senhor? O seu modo de vida tem exaltado o nome do Senhor? Querido irmão, querida irmã, a nossa vida é transformada, regenerada por Cristo Jesus, a fim de que nós venhamos a viver de fato, tenhamos vida e vida em abundância, uma vida que glorifique, exalte ao nome
do Senhor. Eu peço a Deus para que te abençoe tremendamente, a fim de que a sua vida, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, glorifique ao nome do Senhor. É certo que nós falhamos, é certo que nós não somos perfeitos, mas nós devemos nos empenhar para, na maioria do nosso tempo, nós vivemos completamente para a glória do Senhor e assim crescermos cada vez mais em santificação e glória do nome de Deus. Agora a última parte, o final deste salmo, versos 16 e 17, fala de um futuro de glória, aponta para o resultado dessa união do rei e a sua noiva, resulta nos seus herdeiros, os seus filhos, e é claro, os filhos do rei herdam as suas promessas, os filhos do rei herdariam as benesses da vida do rei, os filhos do rei receberiam parte da glória do seu pai, e não é diferente com cada um de nós que somos filhos por adoção do nosso Senhor. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. E a partir do momento que nos tornamos filhos, recebemos de bom grado a vida eterna. Vivemos a eternidade na presença de Deus, e isso é maravilhoso. Então perceba que quando lemos os salmos assim, na direção do Santo Espírito de Deus, nós percebemos que eles falam muito e muito da nossa vida nos dias de hoje, apesar de terem sido escritos há muito tempo. A palavra de Deus se renova a cada dia. De fato, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Esse então foi o estudo dos salmos no dia de hoje. E eu espero que tudo que nós tratamos aqui tenha feito sentido para você, que você guarde no seu coração e te ajude a caminhar mais e melhor na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez amanhã com o nosso Devocional Kairos. E até lá, Deus abençoe você e a sua família.